1 Crônicas, capítulo 4, em nome de Jesus. Primeira Crônicas, capítulo 4. Nós vamos ler 2 versos nessa noite. Se você quiser ficar de pé em reverência à palavra do Senhor, você fica à vontade. Vamos ler o verso de número 9 e o verso 10. Palavra do Senhor aos amados que estão aqui nessa noite, em nome de Jesus. 1 Crônicas, capítulo 4, o verso 9 e o verso 10. Foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo: porque com dores dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: ó, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, e que seja comigo a tua mão e me preserve de todo o mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Amém? Feche os olhos, oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos nessa noite, ó Deus. Estamos aqui, Senhor Deus, nesse culto aonde, Senhor Deus, a juventude celebra o teu nome, aonde, Senhor Deus, essa geração que, Senhor Deus, irá dar sequência, Senhor Deus, nos ministérios dessa denominação e de tantas outras, ó Pai. Nós oramos aqui, Senhor Deus, pelos filhos dos filhos. Eu oro aqui, Senhor Deus, pelos netos. Eu oro aqui, Senhor Deus, por cada pessoa que saiu da sua casa. Que essa palavra, Senhor Deus, ela encontre, Senhor Deus, uma terra boa. Como a boa semente que ela é, Senhor Deus, ela possa encontrar, Senhor Deus, uma terra fértil. Ela possa produzir um fruto agradável, Senhor. Ela possa, Senhor Deus, produzir, ó Deus, um fruto que é do agrado ao seu nome, ao seu propósito. Então, Espírito Santo, visita os corações nessa noite. Tira, Senhor Deus, da nossa mente aquilo que nos impede de entendermos, de ouvirmos a sua voz. E que possamos, ó Deus, voltar para casa, Senhor Deus, com o coração em paz e tranquilo. Que possamos voltar para casa, Senhor Deus, com a mente renovada, com o semblante, Senhor Deus, transformado. Como Ana, Senhor Deus, ela foi ao templo e ela foi com o coração amargurado. E a tua palavra diz, ó Deus, que ela orou ao Senhor e ela voltou para casa. O rosto daquela mulher era diferente. Essa noite, Senhor Deus, que haja mudança nos corações, que haja mudança nas famílias, que haja mudança nos ministérios, que haja mudança, Senhor Deus, em cada pessoa. Eu ministro transformação nessa noite. A transformação que vem do alto pela sua palavra, ela repouse sobre cada vida nessa hora, em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir bem forte a palavra do Senhor. Aleluias. Glória a Deus. Pode se sentar, amado, em nome de Jesus. Aleluias. Amados, 1 Crônicas capítulo 4 é um livro que está registrando aqui nesse capítulo a genealogia dos reis, a descendência do povo de Israel. Nós chegamos aqui no capítulo 4, então começa a ser passado a descendência de Judá. É aquele filho que Jacó ministra a bênção, pelo qual viria o Messias sobre a tribo de Judá. Mas no decorrer dos nomes aqui, até o verso de número 8, só passa de geração em geração. Mas chega no verso 9 e 10, abre uma aspas, abre um parênteses aqui nesse texto, e Deus aqui revela através do Espírito Santo, pelo escritor, a história de um homem, que só fala 2 versículos aqui, um homem chamado Jabes. A gente começa a entender que nessa multidão de nomes, Deus destaca um homem, destaca uma pessoa. A gente tem que olhar para nós e entender que Deus pode destacar você no meio de tantas pessoas. Deus pode chamar você no meio de uma multidão de pessoas. Deus quer usar você no meio de muitas pessoas dessa geração. E foi isso que Deus destaca aqui com a vida de Jabes. Jabes, ele não foi reconhecido por um ato heróico. Jabes não foi reconhecido porque ele empunhava uma espada, mas porque ele dobrou o seu joelho e ele orou ao Senhor. Jabes não foi reconhecido porque ele foi um valente de guerra. Ele não foi reconhecido porque ele esteve em batalhas, mas ele foi reconhecido por uma atitude de fé que ele teve diante de Deus. Ele não foi reconhecido aqui porque ele enfrentou gigantes, porque ele transpôs ali águas, porque ele derrubou muralhas, não. Jabes tem o seu nome destacado aqui na genealogia de Judá, porque foi um homem que buscou a Deus, foi um jovem que orou a Deus.
E por isso Deus mudou a história dele. A história desse homem, ela começa com o registro aqui no verso 9, com o final da sua história. E Jabes foi mais ilustre. Parece que Deus está pontuando aqui neste versículo o final da história daquele homem, porque Deus já sabe como termina a nossa história. Eu já sabe como termina a sua vida e a minha. Eu sabe o final do seu propósito e do meu. E por isso que no verso 9 já começa com o fim da história de Jabes. Ele foi mais ilustre. E sua mãe lhe chamou Jabes, porque com dores ela deu à luz. É na vida desse jovem aqui que eu quero que você empreste seu coração ao Espírito Santo nessa noite, para que ele possa falar com você em nome de Jesus. Ele cresceu com um nome que ninguém queria ter. Imagina um jovem, um varão, quando nascia em Israel, o pai e a mãe tinham orgulho e alegria. O pai e a mãe festejavam quando nascia uma criança, um varão, um homem. Mas agora nasce uma criança que gerou muita dor àquela mulher, àquela mãe. E aquela mãe, no ato do nascimento daquela criança, ela olha para ele com grande dor e sofrimento que ela teve, e ela pensou assim: essa criança é causadora de dor. Eu tive tanta dor, eu gemi para que ele viesse a esse mundo, para que ele fosse gerado a vida aqui, que agora o seu nome vai ser Jabes, porque ele é causador de dores. Ele é aquele que causa dor. E o texto diz que ele foi mais luz que os seus irmãos. Ora, então ele tinha outros irmãos que não tinham nome de dor, mas ele cresceu com esse nome. Eu quero que você imagine o desprezo de Jabes quando era criança, na sua casa materna, na sua casa paterna. Quando ele chegava perto dos irmãos, os irmãos desprezavam ele, porque apontavam o dedo para ele e diziam: você é aquele que causa dor à nossa mãe. Você fez a nossa mãe sofrer. Você é aquele que não tem a bênção de Deus. Você é aquele que não tem propósito. Você é aquele que a bênção da tribo de Judá não estava sobre você. Você é causador de dores. Você é aquele que não é bem-vindo entre nós, Jabes. Apesar de você ter o nosso sangue, você é alguém que foi gerado e você carrega um nome de maldição. O desprezo estava em Jabes dentro da sua casa. O desprezo estava em Jabes dentro da sua família. E quantos jovens que são desprezados dentro da sua casa? Quantos jovens são desprezados dentro do seu seio familiar? Pelo seu pai, pela sua mãe, pelos seus irmãos. São desprezados às vezes pela igreja local. São desprezados pelo seu ciclo de amizade. Parece que eles carregam uma maldição, um nome de dor. Aonde que eles chegam, as pessoas se afastam, porque parece que o mal está sobre eles. Assim era a vida de Jabes quando era criança. Jabes foi crescendo, foi ficando adolescente, jovem. Como você é jovem aqui. E Jabes, ele queria fazer as coisas normais. Ele queria sair, ele queria ir para as festividades de Israel, mas ele não podia. Porque aonde Jabes chegava, ele era excluído. Aonde Jabes chegava, aquele bolinho, aquela multidão se esparramava e Jabes ficava sozinho. Jabes não tinha amigos, porque ninguém queria ser amigo de alguém que causava dor. As pessoas pensavam: se ele causa dor à mãe dele, imagina para mim. Se ele causa dor à família dele, imagina para mim. Jabes era alguém, um jovem, um homem, apesar de ter promessa de Deus, que nasceu sem amizades. Nasceu sem nenhum amigo. Se alguém para dar um abraço para ele, se alguém para felicitar no dia que ele nasceu, se alguém para trazer um bolo para ele de aniversário, se alguém para dar um abraço na sua vida, se alguém para enxugar suas lágrimas. Jabes foi aquela pessoa que aonde que ele chegava, ele era excluído. Ele não era bem-vindo em roda nenhuma. Na sua casa excluído, na sociedade ele era excluído. E pensa agora Jabes, agora como um jovem rapaz, com o anseio e desejo de casar e ter família. Mas qual família, qual pai iria dar a sua filha a um jovem, a um homem que tinha o nome de dor? Quando ele chegava para a moça, quando chegava para o pai, ele iria se apresentar: meu nome é Jabes, o causador de dor. O pai logo não cedia a filha em matrimônio. O pai logo não aliançava a filha com Jabes, porque Jabes era alguém que carregava um nome de dor, um trauma, carregava ali as mazelas da sua vida. Ele foi crescendo sozinho. A vida sentimental seria uma condição de crescer. O desprezo familiar, o desprezo social, o desprezo da sua família e o desprezo agora no seu coração. E assim, aquele jovem, ele foi crescendo, sem nenhuma esperança, expectativa que algo poderia mudar na sua vida. Mas nós temos que entender aqui na vida e no relato, na história de Jabes, é que o nome de Jabes não representa o caráter dele. O nome que foi dado a Jabes não representa quem ele foi e quem ele poderia ser. Às vezes nós recebemos nomes que não é nosso, mas que representam
Recebemos qualificações que não é sua, e você não pode aceitar esses nomes de dores na sua vida. Você não pode crescer com esses traumas na alma, esses traumas na vida, sabendo que você tem a bênção de Deus e a graça de Deus sobre você. Pastor, mas alguém lançou um mal, lançou uma praga, lançou uma maldição sobre mim. Você tem que saber quem que você é em Cristo, quem que você pode ser. Amém ou não, queridos? Amém ou não, irmãos? Responde com força em nome de Jesus. Jabes, ele agora, meu amado, ele vem nos dizer que o nome que ele recebeu não representava a sua alma, não representava o coração dele diante de Deus. O nome que foi dado a Jabes não representava o seu caráter, não representava a sua vida que ele buscava diante do Senhor. E talvez você está aqui que é jovem, você que está agora começando no ministério, você tem até um desejo, uma chama do ministério, mas pessoas rotularam você de nomes ruins, pessoas que colocaram qualificações que não pertencem a você, e esse trauma vem sugando a sua vida. E você tem que saber quem que você é em Deus. Você tem que saber quais são as promessas que Deus tem para você. Você tem que saber o que Deus tem estabelecido para a sua vida. O nome foi dado àquele jovem, mas não iria definir o caráter dele. As qualificações que as pessoas lá fora já colocaram e colocam sobre você não pode definir o seu caráter, não pode definir quem você será em Deus, quem você será no ministério, quem você será diante do Senhor. Ele recebeu um nome de dor, tragédia, trauma, de confusão, um nome que ninguém queria ter. Mas somos nós que vamos definir quem seremos. É você que define quem você vai ser amanhã. É você que vai definir diante de Deus, o propósito de Deus, quem você será. Como será a sua família, a sua casa, o seu casamento, a sua unção, o seu chamado. As pessoas lá fora não podem definir e julgar o seu coração e o seu caráter. Às vezes olha você, a sua aparência, às vezes olha a sua condição financeira, olha a casa que você mora e julga você por tal condição. Mas isso não impede você de se entregar a Deus e de Deus mudar a sua história. Isso não impede você de buscar o Senhor e ter uma vida nova. Será que nós seremos o que as pessoas querem que nós sejamos? Será que você vai ser o que as pessoas desejam que você? Será que você vai ser o que as pessoas desejam que você será? Você vai ser alguém que as pessoas dizem desqualificado, um homem de dor, uma mulher de dor, alguém que gera traumas, ou você vai ser um abençoado, ou você vai ser um renovado, fortalecido, um agraciado, ou você vai ser ungido, ou você vai ser um chamado ao propósito de Deus. Quem você será? São as pessoas lá fora que vão definir o seu futuro, o seu ministério, o seu chamado, ou é você em Deus, o seu posicionamento que vai definir sua história? É você que decide a partir de hoje. É você que decide a partir de hoje como que você vai viver amanhã. Porque Deus trouxe você aqui hoje para quebrar esses traumas da sua vida, para quebrar essas qualificações ruins que estão no seu coração, essas dores que estão diante de você, que você não consegue mais marchar nem caminhar, que você olha para os nomes que as pessoas disseram para você e você não mais acredita, você não mais confia, você não mais acha que as coisas vão dar certo. A gente tem que entender que a dor do passado não é maior do que os planos de Deus. Pastor, eu sofri um grande trauma anos atrás. Pastor, eu sofri um trauma ontem, semana passada. Essa dor, esse sofrimento não é maior do que o plano de Deus na sua vida. Essa dor não é maior do que o propósito que Deus tem para você, para nós. A gente não pode colocar a dor e sofrimento acima da graça e da unção de Deus. Toda dor, ela vai passar. Todo momento difícil, ele vai chegar no fim. A cova vai ter o fim. O dia de dores ele vai acabar. O tempo de chagas vai chegar ao fim. A gente tem que acreditar que o poder de Deus é maior para fazer que nós possamos superar essas dificuldades. Amém, queridos? Amém, irmãos? Amém. Jabes, um homem que cresceu com dor, um jovem que tinha o potencial, um jovem que ele tinha um plano de Deus na vida dele, porque ele era da tribo de Judá. Consegue entender isso? Que quando Jacó vai abençoar os seus filhos, ele ora para Judá e ele fala assim: os seus irmãos vão te louvar. E não é isso que aconteceu com Jabes? Foi mais ilustre que os seus irmãos. Não era a bênção de Jacó se cumprir na vida dele. Mas só pode acontecer a promessa de Deus na vida de Jabes porque ele se posicionou em Deus. Não porque ele saiu enfrentando gigantes, mas porque ele orou.
Porque ele fez uma oração aqui de um versículo, mas uma oração simples, mas com um grande resultado. Uma oração aqui que parece pequena, mas trouxe grandes benefícios à sua vida. E quando nós chamamos você a orar, nós colocamos você a se posicionar diante de Deus para que possa mudar a sua história, para que possa mudar o seu futuro. A dor não é maior do que os planos de Deus em nós. Nós não podemos parar porque alguém diz que nós não somos capazes. Você não pode parar porque alguém falou que não vai acontecer. Você não pode deixar a dor do passado definir o seu futuro. Seu futuro está nas mãos de Deus ou está na boca daquela pessoa que falou algo contra você? O seu amanhã está nas mãos do Senhor ou está naquela pessoa que falou algo contra você? Pastor Alisson, Deus te abençoe, querido. Um abraço. O seu futuro está nas mãos de Deus ou está nas mãos daquela pessoa que disse algo ruim contra você, que falou que você é uma tragédia, que você não vai dar certo, que você não vai vingar, que você não vai romper, que nada vai acontecer? Você vai deixar isso romper você mais do que a promessa que foi imposta por Deus? Que havia uma promessa, um propósito sobre a família de Jabes, sobre a tribo de Judá. Mas agora sua mãe, no dia do seu nascimento, gera um trauma na vida dele, gera agora um preconceito grande, e ele cresce com isso na vida. Desprezado pelos filhos, pelos irmãos, desprezado pela mãe, o desprezo entre os amigos. Seria uma expectativa agora de ter uma família, porque nenhuma jovem queria casar com ele. Ele causava dor na mãe, imagina na esposa, pensava o pai. Se ele causou dor na mãe, imagine você, minha filha. Ele não serve para você. Ele é um causador de dor. Ele é alguém que gera sofrimento. Ele é alguém que traz pânico. Mas nós podemos alterar a nossa vida se a gente confiar o nosso futuro nas mãos do Senhor. Amém? Amém, irmãos? Amém. Nós podemos confiar. O interessante é que a Bíblia vai dizer aqui para nós no verso 10: porque Jabes invocou o Deus de Israel. Jabes, no seu crescimento, no auge da sua dor, no auge do seu desprezo familiar, social, sentimental e todos que você pode imaginar, ele se lembrou da palavra de Deus, ele se lembrou da promessa de Deus, ele se lembrou do propósito de Deus sobre a sua família, sua tribo. E por isso que ele invoca o Deus de Israel, ele invoca o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus que abençoou Jacó, que agora abençoava Judá, da qual a família Jabes pertencia. O interessante, irmãos, é que quando nós sofremos, quando nós passamos por traumas e dores, a nossa tendência é esquecer as promessas de Deus, é esquecer o que Deus prometeu para nós, é esquecer a palavra de Deus, a promessa dele. A gente foca mais a vida, mais a nossa energia, aquilo que gera dor a nós, ou aquilo que nós geramos dor, do que na promessa de Deus. Esquecemos que a promessa de Deus, ela não falha. Deus, ele não atrasa na sua promessa. Deus não esquece aquilo que ele prometeu aos seus filhos da sua igreja. E agora esse jovem, ele se lembra disso. Eu quero agora trazer aqui uma reflexão sobre o cuidado e o poder de você, talvez aqui é pai, é mãe, de abençoar os seus filhos. Aquela mãe, em um ato de dor, ela amaldiçoa a vida de Jabes. Ela traz uma maldição sobre a vida dele. Ela gera uma palavra de trauma, de consequências, que só foi quebrado aqui quando ele ora ao Senhor. A gente tem que tomar cuidado com as palavras que nós proferimos contra as pessoas que nós amamos. Temos que ter cuidado com as palavras que nós dizemos para a nossa igreja, para o nosso irmão. Temos que ter cuidado com as palavras que vão ser geradas dentro de nós. Se vai produzir dor ou se vai produzir bênção, se vai produzir alívio ou se vai produzir sofrimento a outras pessoas. Jabes aqui, ele começa a invocar o nome de Deus, e ele se lembra que Deus tinha uma aliança com a sua casa. Nós temos que lembrar disso todo dia, que Deus tem uma aliança conosco. Existe uma aliança formada lá no Calvário, na cruz, pelo sangue de Cristo, que faz com que a vitória nos alcance, faz com que nós sejamos perdoados, faz com que a bênção alcance a minha casa, a minha família. Temos que lembrar disso todo dia, irmãos, que tem uma bênção, uma aliança eterna posta sobre mim e sobre você.
Nós temos que erguer os olhos, nós temos que olhar aos céus e louvar a Deus pela aliança eterna que Ele firmou na cruz, através de Cristo, para que eu possa ter um futuro de esperança, para que eu possa ter um futuro de graça. E é isso que Jabes, ele lembra da aliança que Deus tinha com Abraão, com Isaac e com Jacó. Ele lembra da aliança que tinha com a sua tribo. E Jabes então começa a entender que o sofrimento não era maior do que a graça de Deus. Ele começa a entender que o sofrimento não era maior do que aquilo que Deus prometeu para a vida dele. Pastor, eu estou sofrendo tanto, são tantas coisas ruins que aconteceram comigo durante anos. Isso não é maior do que a graça de Deus na sua vida. Isso não é maior do que a aliança que Deus tem contigo. Isso não é maior do que a promessa que Deus tem para você. O que Deus tem para você está além disso, amados. Você está olhando apenas ao seu redor, algo que te feriu. Então foca os seus olhos no céu, que tem uma graça descendo sobre você. Tem algo de Deus descendo sobre a sua casa, sobre a sua vida. E é isso que Jabes então ele percebe, ele então começa a orar. Então no verso 10 diz: porque Jabes invocou o Deus de Israel. Sabe qual foi a atitude de Jabes? Ele poderia ficar a vida inteira lamentando. Ele poderia crescer lamentando a vida inteira. Ah, minha mãe me amaldiçoou. O meu pai lançou uma praga sobre mim. Alguém na escola falou isso contra mim. Ah, o meu vizinho falou isso de mim. Ah, meu irmão falou isso de mim. Ele poderia ficar se lamentando a vida inteira e nada iria mudar. Mas ele quebrou o ciclo de maldição com uma oração que ele fez a Deus. Ele quebrou aquela praga sobre a sua vida com algo tremendo que ele faz, que está à disposição minha e sua, que é a oração no nome de Jesus, que é a oração ao Senhor. Ele poderia ficar se queixando, se importando com isso, chorando pelos cantos, crescendo ali pela sarjeta de Israel, sendo abandonado talvez como um mendigo, talvez caminhando ali como um pedinte pela rua, abandonado pelo pai, pela mãe, pelos irmãos, rejeitado pelas mulheres que ele queria se casar. Mas Jabes, ele ora a Deus, quebrando ali essa maldição que estava sobre a sua vida. Jabes, ele vem nos mostrar, esse texto vem mostrar para cada um de nós, um homem com desejo de mudança, um homem com desejo que a sua vida seja mudada e transformada. E esse desejo tem que estar em você. Antes de você orar, abrir a boca, a oração tem que nascer aqui, ó. Ela tem que gerar no coração primeiro. Ela não sai dos lábios, ela sai do fundo da alma. O desejo de mudança, de você que está aqui que é jovem, e você que está aqui, que pertence a essa igreja ou é visitante, ele tem que gerar dentro de você primeiro. Tem que incomodar a sua alma, o seu espírito, e gerar como se fosse uma gestação de verdade. É como se Jabes estivesse aqui nascendo de novo. E ele então começa a orar o Deus de Israel. Jabes, ele busca a Deus, entregando a Deus a sua vida, porque a sua mãe entregou a sua vida à dor. A mãe de Jabes entregou a vida dele às dores, mas agora Jabes entrega a sua vida a Deus. Meu amado, se as pessoas entregaram a sua vida, o seu nome, a sua carreira, o seu lar, seu casamento, a sua história, há muitas coisas ruins, então pega a sua vida, que as pessoas acham que é ruim, entrega ela para Deus, que você vai ver a mudança que Ele vai fazer na sua história. Você vai ver como que Ele vai mudar a sua vida. Você vai ver como que Ele vai transformar a sua casa. Você vai ver como que Deus vai mudar o propósito de você perto das pessoas. Ele começa a orar a Deus, fala aqui. Poderia ficar reclamando, mas foi buscar o Senhor. Uma oração breve, mas com grande resultado. Não é você fazer uma oração longínqua. Não são horas de oração. É uma oração de raiz, de alma. Uma oração sincera. Uma oração que sai do fundo do espírito. Uma oração com quebrantamento. Aquele homem jamais empunhou uma espada, mas ele tinha os joelhos dobrados. Aquele jovem jamais enfrentou uma batalha, jamais foi para a guerra, mas ele tinha os joelhos no pó. A maior arma que você tem é a oração. É se humilhar diante daquele que pode fazer mudança na sua vida. Nós gostamos de nos humilharmos diante de muitas pessoas que nada pode fazer, nada faz para a gente, mas Deus é capaz e pode mudar a nossa história. Mas Deus é capaz e pode mudar a minha vida e a sua. Então vamos nos entregar a Ele, vamos buscá-lo, de fato, de verdade. Aquele jovem então, ele ora ao Senhor, amém, queridos? Começa então a invocar o Deus de Israel. Ele troca a dor pela fé. Mas você troca a fé pela dor? Você despreza a palavra, despreza o chamado, despreza a unção, despreza a comunhão com Deus pela dor.
Aquele jovem que faz o contrário. Ele desprezou a dor pela fé. Ele desprezou o trauma pela promessa. Ele desprezou o caos sobre a palavra, sobre aliança. Ele vai orando a Deus. Ele trocou o rótulo, o título que foi dado a ele pela promessa de Deus. Ele trocou o passado de traumas para um futuro de promessa e de esperança em Deus. Se o seu passado até hoje é um passado de caos, eu quero convidar você nessa noite a trocar ele por um futuro de esperança, por um futuro de graça, por um futuro renovado, por um futuro com avivamento, por um futuro de propósito. Porque até aquele momento Jabes não tinha nenhum propósito na vida. Ele é chamado de dor, o causador da dor, aquele que gera a dor, aquele que gera um monte de problema, aquele que gera um monte de dificuldade, aquele que traz os males à família. Não pense você que Jabes, ele não chorava sozinho, que ele não se sentia abandonado, escorraçado de casa. Talvez na hora de se sentar à mesa, os irmãos, quando Jabes chegava com o pão, os irmãos se levantavam e iam para outro lugar. Talvez na hora do pai declamar a bênção sobre a família, Jabes era o último, ficava do lado de fora. Ele tinha um nome de dor, de maldição. E para um israelita, o nome significava a essência, a alma da pessoa. Mas aquele homem, aquele jovem, ele decide então mudar. E ele então começa a orar a Deus. E a oração dele faz 4 pedidos. Eu falei hoje com meu filho: filho, você vai fazer esses 4 pedidos todo dia na sua vida. Todo dia você vai falar isso aqui. O primeiro pedido que Jabes ele fala com Deus está em Crônicas, 1 Crônicas 4:10. Então ele fala: tomara Deus que me abençoe muitíssimo. O que Jabes ele começa a falar com Deus é: Deus, eu não quero ser uma maldição. Eu não quero a maldição na minha vida. Eu quero ser bênção. Eu quero que as pessoas me conheçam como abençoado. Eu não quero que sobre mim esteja a maldição. Senhor, mas me abençoe de forma muitíssimo. Uma bênção transbordante, capaz de alcançar outras pessoas. A visão de Jabes ia além da sua dor. Se a dor era imensa, a fé era maior. Se a dor era grande, a oração de Jabes era mais profunda. Senhor, me abençoe de forma profunda, muitíssimo. Jabes aqui sabia, irmãos, que Deus tinha e tem autoridade para quebrar as maldições. A maldição lançada pelo pai, pela mãe, a maldição lançada pelo amigo, a maldição lançada pelo marido, pela esposa, a maldição lançada pelo patrão, a maldição lançada por qualquer pessoa. Deus tem poder para quebrar essas correntes. Deus tem poder para quebrar essas maldições. Deus tem poder para converter, mudar essa palavra, arrancar esse trauma. E é isso que Jabes ele ora: Deus, tomara que me abençoe muitíssimo. A bênção que ele pediu aqui não era momentânea. Não era: Senhor, me dá um relógio, Senhor, me dá um sapato, Senhor, me dá um carro, não. Senhor, eu quero ser uma bênção. Abençoe minha história, minha vida. Abençoe minha essência. Abençoe o meu caminhar, o meu trajeto, o meu percurso. Abençoe minha casa. A bênção que Jabes pede a Deus, irmãos, era uma bênção de longevidade para a sua vida. Porque assim ele queria Deus na sua história. Você não pode querer Deus apenas em um culto de sábado à noite. Você que é jovem não pode apenas buscar Deus em um culto que você reúne com vários amigos e irmãos de outras igrejas. Nosso desejo tem que ser contínuo, tem que amar essa palavra, amar a Deus. Olhar para Deus e falar: Senhor, me abençoe de forma contínua. Senhor Deus, me abençoe de forma muitíssima, como fala aqui. Na terra, Jabes tinha palavra de maldição, irmão, mas no céu tinha bênção para ele. É isso que você tem que entender. Se lá fora tem palavra de maldição para você, aqui tem palavra de bênção. Se lá fora tem palavra de dor, aqui tem palavra de cura. Se lá fora tem palavra de trauma, vício, aqui tem palavra de libertação. Se lá fora tem palavra de condenação, aqui tem palavra de restauração. E é isso que ele ora: Senhor, me abençoe muitíssimo. Porque Jabes sabia que a bênção de Deus não gera dor, não gera traumas. A bênção de Deus traz alegria. A bênção de Deus traz alívio à sua vida.
Jabes vem nos ensinar, meu amado, que por mais que você seja forte, jovem, que você tenha talento e dom, você não é capaz de viver sem a bênção de Deus. Ninguém que é capaz de viver sem a bênção de Deus, sem a graça e o favor do Senhor, sem a mão de Deus estendida sobre nós. Você pode ser jovem, forte, você pode ter muitas habilidades que eu não tenho, e com certeza você tem muitas, porque aqui somos diferentes, e Deus ama cada um de nós aqui. E Deus dá dons e talentos diversificados a cada pessoa que está aqui nesse culto. Mas nenhum de nós, ninguém é capaz de viver um segundo sem a mão, sem a graça, sem a bênção de Deus. E é isso que ele pede: Senhor, me abençoe muitíssimo. E ele então, com coragem, olhando para si, com as vestes sujas, olhando para si sem nada, alguém que não ia receber parte da herança, porque era alguém que causava dor, alguém que não ia ter uma família, porque nenhuma mulher queria casar com ele, alguém que não tinha irmãos, alguém que não tinha irmãos que o amavam, alguém que não tinha amigos. Ele olha para ele, era Jabes e a poeira, era Jabes e o trauma, era Jabes e a dor. A fronteira de Jabes era nos pés dele, e não tinha mais nada. O limite de Jabes é onde que ele estava: o deserto, a sequidão, a escassez, o trauma. Então ele ora a Deus e fala: Senhor, alargue as minhas fronteiras, alargue as minhas tendas, multiplica o meu espaço, me faz crescer, me faz expandir, me faz sair dessa condição, me faz ser grande aqui entre os meus irmãos, me faça crescer, prosperar, porque eu pertenço à promessa. É isso que falta em nós, irmãos: ter coragem de orar a Deus e saber que nós temos uma promessa sobre nós, sobre a nossa vida, e pedir a Deus: Deus, alarga as minhas tendas. Falta nós pedirmos a Deus, sabe o que, irmãos? Alargar as tendas espirituais. Senhor Deus, me dá um dom novo, um talento novo, me dá, Senhor Deus, isso eu quero, me dá, Senhor Deus, essa condição, me dá mais oportunidade. É isso que ele está dizendo aqui: Senhor, alargue as minhas fronteiras. Alargar as fronteiras é acreditar que você é capaz em Deus. Talvez as pessoas achem que você não é capaz, talvez ninguém acredite que você vai conseguir, mas em Deus você pode, em Deus você consegue. E Deus, Ele alarga a sua fronteira. Aleluias. Alargar as fronteiras é buscar novas oportunidades, é buscar um novo caminho, é ter uma nova chance, um recomeço, é ter uma restauração. É isso que ele está dizendo aqui: Senhor, alarga a minha fronteira. Senhor Deus, me faz crescer. Porque para alargar a fronteira, irmãos, tem que enfrentar desafios. E você tem que entender que para Deus fazer você crescer, você vai ter que enfrentar desafios. Mas você tem que ter a condição de saber que Deus é com você, e que todo desafio que surgir, ele é superável. Você consegue em Deus. Se Deus está nesse propósito, você vai conseguir. Porque não adianta crescer sem a aprovação de Deus. Não adianta você que está aqui querer crescer, você que é jovem, querer talvez ser um grande empresário, talvez querer ter uma grande faculdade, uma grande carreira, talvez querer ter até um grande ministério. Mas se Deus não for com você, de nada vai adiantar. Porque Deus é o único que sustenta as tendas alargadas. As tendas são alargadas e Deus, Ele finca piquetes ali, e Deus sustenta essas tendas. Não adianta crescer fora do propósito de Deus. Não adianta crescer fora do propósito de Deus. Temos que crescer e avançar com a graça de Deus em nós. Nós temos que romper novos limites, mas com o propósito e a aprovação de Deus. É isso que Jabes está dizendo: Senhor, alarga as minhas fronteiras. Ou seja, Deus, é o Senhor que vai direcionar o meu crescimento. É o Senhor que vai direcionar para onde eu vou, aonde eu vou crescer, onde eu vou prosperar, onde eu vou alcançar. Crescimento sem Deus, meu amado, não é crescimento, é apenas inchaço. Faz você crescer hoje e você perder amanhã. Seu Deus, alarga as minhas tendas, meu amado. Sabe o que Deus fez com ele? Ele cresceu tanto ali na sua tribo, cresceu tanto ali na sua família, que uma cidade ficou com o nome de Jabes.
Ele cresceu tanto que uma cidade foi expandindo ali através daquele jovem, e ele se tornou o chefe de uma cidade. A Bíblia fala assim para nós, 1 Crônicas 2:55: e as famílias dos escribas habitavam em Jabes. Ele cresceu tanto que uma cidade ganhou o nome dele, mas porque ele estava com a bênção de Deus, ele estava com o propósito de Deus. E Deus pode fazer isso comigo, com você. Deus pode fazer isso com você que é jovem, que está aqui, fazer você crescer, fazer você crescer no ministério, crescer na graça, na unção, crescer como profissional, crescer como filho, crescer como pai, como marido, como esposa. Falta a gente pedir a Deus para a gente crescer. Senhor Deus, eu quero crescer, mas não é de qualquer maneira. É crescer, Senhor Deus, conforme aqui fala em 1 Crônicas 4:10. Senhor Deus, alarga as minhas fronteiras e a tua mão seja comigo. Olha que coisa linda que Jabes pede. Deus, eu não quero crescer de qualquer maneira, eu não quero sair da maldição de qualquer jeito. Eu quero que a mão do Senhor seja comigo. Pedir a mão de Deus sobre nós é ficarmos na dependência de Deus, porque a bênção ela vem na dependência do Senhor. Pedir a mão de Deus sobre nós é queremos a presença dEle, porque você entende que Jabes não tinha companhia, Jabes não tinha irmãos que o amavam, Jabes não tinha amigos, Jabes não tinha o carinho da mãe, não tinha o carinho do pai, não tinha o carinho da sociedade. Sacerdotes não amavam Jabes, ele era desprezado. E então agora ele pede: Senhor, me faça crescer, prosperar, mas que a tua mão seja comigo, a tua presença me acompanhe. Pedir a mão de Deus é pedir a proteção de Deus. Ou você acha que Jabes era defendido, irmãos, quando tinha batalhas e guerras? Ou você acha que alguém que carregava o nome de maldição não era desejável que ele morresse em batalha? E Jabes ele pede agora a mão de Deus, porque ninguém protegia aquele jovem. Ele não tinha proteção em casa, ele não tinha proteção dos irmãos, ele não tinha proteção dos amigos, mas ele agora contava com a mão de Deus. Ele queria a proteção de Deus. Pedir a mão de Deus é pedir o cuidado, porque ninguém cuidava dele. Você está entendendo que a mão de Deus ela traz toda essa cura para a gente? Jabes queria ser curado. Senhor, a sua mão seja sobre mim. É como se Jabes estivesse falando assim: Senhor, me abraça, porque eu nunca ganhei um abraço da minha mãe, eu nunca ganhei um abraço do meu pai. Os meus irmãos me enxotam de casa, me desprezam. Os meus irmãos me humilham. As pessoas perto de mim não me querem por perto. Os meus amigos debocham de mim. Então, Senhor Deus, vem com a tua mão e me abraça. A mão de Deus é mão de cuidado, irmãos, de consolo. É aquela mão fraterna, aquela mão que ama, que acolhe, aquela mão que chega com carinho e cuidado, que preserva a nossa vida. É isso que nós temos que entender, que nós podemos ter isso na nossa vida. Mesmo que alguém lançou um nome de dor sobre nós, nós podemos orar ao Senhor com base nas suas promessas, e podemos ter a mão dele sobre nós. Podemos ter a mão dele sobre as nossas vidas. Pedir a mão de Deus, sabe o que é? É pedir autoridade. Porque o pai de Jabes nunca pôs a mão na cabeça dele. Como Jacó pôs a mão na cabeça de Judá e abençoou Judá, o pai de Jabes nunca pôs a mão sobre a sua cabeça, nunca abençoou. A mãe de Jabes nunca pôs a mão sobre a cabeça dele e o abençoou. A mãe dele o amaldiçoou. Jabes nunca foi perto de um sacerdote, de um escriba, de alguém que adorava a Deus, que prestava culto. Ninguém nunca falou assim: Deus te abençoe, que o Senhor te abençoe e te guarde. Ninguém nunca manifestou a bênção apostólica para Jabes, que era um homem de maldição, um homem de dor. E ele agora pede a mão de Deus. Ele estava dizendo: Senhor, coloca autoridade sobre mim, porque sobre mim só vieram mãos de maldição, só vieram palavras de caos. Mas eu quero agora, Senhor Deus, que a tua autoridade venha sobre a minha vida. Isso é pedir a mão de Deus. Isso é pedir a unção de Deus, pedir o favor do Senhor. Está entendendo, querido? Amém. Senhor, que a tua mão seja comigo. Pedir a mão de Deus, irmãos, é relacionamento. Ou você dá a mão à sua esposa porque ela é uma desconhecida, ou você dá a mão à sua namorada porque você não conhece ela.
Você dá a mão porque você tem relacionamento, intimidade. É isso que Jabes está agora falando com Deus. Deus, eu quero ser íntimo do Senhor, quero que o Senhor seja íntimo meu. Por isso que a oração de Jabes, ela não sai da boca, ela é gerada na alma e no coração. Senhor, que a tua mão seja comigo. Eu quero me relacionar com o Senhor, caminhe comigo de mão dada. Vá comigo, Senhor Deus, e aonde que eu estiver. A nossa oração, nosso sentimento para nós, jovens, adultos, crentes, homens, mulheres, crianças, idosos da igreja do Senhor Senhor Deus, eu quero me relacionar contigo. Eu quero me relacionar com o Senhor. Senhor Deus, eu quero prosperar sim. Eu quero quebrar, Senhor Deus, as maldições sim. Eu quero arrancar os traumas sim. Senhor Deus, eu quero quebrar as cadeias sim. Senhor Deus, eu quero largar as tendas sim. Mas Deus, eu quero me relacionar com o Senhor. Quero que a mão do Senhor esteja sobre mim. Eu quero que as mãos do Senhor sustentem a minha vida. Você não vê alguém que chega perto do outro e dá um abraço porque a pessoa é uma desconhecida, porque a pessoa não gosta dela. A não ser Judas, que beijou o nosso Senhor. Mas aqui talvez tem casais que estão sentados juntos, talvez dormem na mesma cama, já são casados, já estão aliançados pela lei do Senhor. Você sente a temperatura da pele da sua esposa porque você tem relacionamento. Você toca nela, só você pode tocar nela, só ela pode tocar em você, porque isso é aliança e relacionamento. Jabes pede aqui a Deus isso. Deus, eu quero aprofundar, eu quero estreitar. Eu não quero, Senhor Deus, conhecer apenas a promessa de Judá. Eu não quero te conhecer apenas da promessa sobre a minha casa. Meu amado, é tempo de você conhecer a Deus, não pela promessa feita ao seu pai, não pela promessa feita ao seu pastor, mas feita a você. A promessa feita à sua vida, feita ao seu propósito, à sua história. É tempo de você buscar um relacionamento com Deus, que você possa conhecer a Deus de forma pessoal. É isso que Deus deseja. Um relacionamento intransferível, pessoal e único com cada um de nós. Porque cada um de nós tem às vezes um dia de Jabes na vida. Tem um dia de dor, um dia de desprezo, um dia de traumas, um dia de choro. Ou você nunca ficou triste na vida, mesmo sendo jovem? Ou você nunca sentiu o desejo às vezes de ir embora? Não é um coração de Jabes que às vezes brota em nós? Não é às vezes a alegria de Deus que se renova em nós, que faz isso passar? Não é estar aqui buscando a Deus com os cânticos espirituais que foram tocados aqui hoje, que faz você se alegrar e pular e vibrar? Não é isso, não é essa vida. Não é essa vida de estarmos na casa de Deus que é gerada em nós, que faz com que a dor seja passada. É isso que Jabes ele está pedindo. Senhor, que a tua mão seja comigo. Sua mão seja comigo, Senhor Deus. E ele termina a oração falando aqui sobre a quarta parte do seu pedido. E me livres do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. A oração de Jabes não é a oração do nosso Senhor, não é a oração do Pai Nosso. Livra-me do mal. Livra-me, Senhor Deus, das ciladas. Livra-me, Senhor Deus, das tragédias. Livra-me, ó Deus, do mal externo e do mal interno. Porque o mal pode estar externo e interno. E talvez você combata, escute essa palavra aqui. Talvez você combate apenas o mal externo, mas tem males que surgem no seu coração que você não combate. Desejos, falas, pensamentos. Esses males que geram no nosso coração e na nossa alma devem ser combatidos. É isso que Jabes, ele ora a Deus e ele fala: Senhor, me livra de todo mal. Me livra do pecado, da armadilha. Me livra das tentações. Me livra, Senhor Deus, das coisas erradas. Jabes, ele reconhece aqui, irmãos, que existe a maldade, que existe a perversidade. E a gente não pode ser inocente, porque somos jovens, de viver uma vida desgarrada do Evangelho, esquecendo que o mal existe, ele está aí, à espreita, tentando pegar as pessoas em uma cilada, em um laço, tentando sondar os nossos corações, a nossa alma. Me livra de todo o mal, Senhor Deus. Ele ora aqui do mal externo e do mal interno. Talvez o externo ele é muito combatido, mas o interno, talvez ele é até desejado. Porque a Bíblia diz que o coração do homem é desesperadamente corrupto.
ele deseja o mal. Ele deseja as coisas erradas. E Jabes pede isso aqui: Senhor Deus, me dá um coração puro. Eu não quero que o mal reine aqui. Senhor Deus, eu quero olhar para minha mãe que me amaldiçoou, eu quero amá-la. Senhor Deus, eu quero olhar para os meus irmãos que me desprezaram, eu quero abraçá-los. Senhor Deus, eu quero acolher os meus vizinhos, a minha sociedade que me desprezou a vida inteira. Eu quero, Senhor Deus, amá-los. Me livre dos males da alma, dos sentimentos rancorosos, das mágoas, dos ressentimentos. Senhor Deus, faz do meu coração o seu coração perdoador. Porque se não tiver perdão, não tem graça. Se não tiver perdão, não tem misericórdia, não tem nada novo. Se não tiver perdão, não tem bênção e graça de Deus, não tem favor de Deus. Mas falta isso para você que é jovem, para nós liberarmos, arrancarmos o mal de dentro, tirarmos o mal que ele brota e gera em nós. E olha aqui o verso 10. E Deus lhe concedeu o que tinha pedido. A resposta de Deus à oração de Jabe. Deus respondeu a oração daquele homem. E Deus responde a oração daqueles que o buscam de fato, de verdade. Deus responde. Deus é um Deus que escuta. Deus é um Deus que está atento. Deus é um Deus que se interessa em ouvir a sua voz. Pastor, não sei nem orar, não sei nem falar, não importa. Com os gemidos inexprimíveis do Espírito Santo, Ele leva a sua oração. Com sons insondáveis ali, a audição humana, Ele pega aquilo que está no seu coração, na sua alma, e transporta ao trono do Altíssimo. Jabes, ele ora a Deus aqui, o texto fala, e Deus respondeu a oração de Jabes. Irmãos, Deus muda a vida. Se Deus mudou a vida daquele jovem, Ele pode mudar a nossa. Se Deus mudou a história dele, Ele pode mudar a sua. Se Deus mudou o casamento dele, pode mudar o seu também. Deus é o Deus que transforma as pessoas. Desculpa, Giovana, a minha filha não gosta que eu bato o público, não, irmãos. Ela me chama atenção. Né, pastor Alisson? Deus é um Deus que muda, irmãos. Deus é um Deus que transforma. Deus é um Deus que ouve a nossa oração e com o seu poder Ele gera vida em nós. Ele responde a oração de Jabes. Deus é um Deus que quebra as maldições. E o texto vai dizer assim: e Deus lhe concedeu tudo que Jabes havia pedido. Sabe por que Deus concedeu tudo para Jabes? Porque todos os pedidos de Jabes eram de acordo com o propósito e a vontade de Deus. Consegue pegar isso? Muitas vezes Deus não responde a nossa oração porque a nossa oração está fora do propósito dele. Muitas vezes Deus não responde o seu clamor porque o seu clamor está fora do propósito dele. Preste atenção, não converse. Deus às vezes não responde a nossa oração porque a nossa oração está fora do propósito dele. E Deus respondeu tudo o que havia pedido, porque cada pedido de Jabes estava de acordo com a palavra. A oração de Jabes estava de acordo com a promessa, com a aliança, estava de acordo com a bênção de Jacó sobre Judá. Não adianta você orar, meu amado, se estiver fora do propósito de Deus. Não adianta você orar algo que é contrário à palavra. Deus ama ouvir sua oração, e Deus quer isso, Deus deseja isso, mas uma oração que seja baseada, pautada na sua vontade. E Deus lhe concedeu tudo o que havia pedido. E sabe qual foi o resultado? O resultado é o princípio do verso 9. E Jabes foi mais ilustre do que os seus irmãos. Você consegue entender que os irmãos de Jabes eram ilustres? Você consegue entender que os irmãos de Jabes eram abençoados? Você consegue entender nesse texto que os irmãos de Jabes, eles eram bem sucedidos? Mas Jabes, ele foi além. Ele era mais. Jabes, ele transpôs aquelas barreiras. Os irmãos de Jabes eram excelentes, mas Jabes foi o único ilustre da casa. O homem chamado homem de dor, o jovem de dor, agora se tornou o mais ilustre. Você consegue entender que os irmãos de Jabes tinham boa reputação, mas Jabes teve uma melhor. Você consegue compreender que os irmãos de Jabes eram amados, mas agora Jabes era mais. Você consegue entender que os irmãos de Jabes eram felizes, mas agora Jabes era mais. Você consegue compreender que os irmãos de Jabes eram excelentes, mas Jabes se tornou ilustre. Porque é isso que Deus faz. Ele tira aquela pessoa do pó. Não é isso que a Bíblia diz?
do meio do monturo e faz ela se sentar em meio aos príncipes. Deus não é aquele que quebra as maldições. Deus é aquele que muda o nome. Eu quero convidar você nessa noite a mudar o seu nome em Deus. Você é capaz de mudar em Deus, orando como Jabes orou, clamando como Jabes clamou, pedindo como Jabes pediu. Você pode sair daqui com um novo nome, esquecendo, pastor, mas ainda as pessoas me chamam pelo aquele nome ruim. Esqueça essa voz, ouça a voz de Deus hoje. E a partir da oração que você vai fazer hoje, você vai ser ilustre, você vai ser melhor, você vai ter uma unção nova, você vai ser alguém mais excelente, uma pessoa transformada, um marido melhor, uma esposa melhor, um filho melhor, um servo melhor, um crente melhor. Você vai ser ilustre. Amém? Amém? Vamos aplaudir o Senhor bem forte. Fique de pé.